Galera, beleza? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje estou de volta aqui para mais um vídeo para vocês. E bom, gente, hoje eu vou falar o tema desse vídeo vai ser um pouco diferente dos meus vídeos anteriores. Bom, nos vídeos anteriores eu falei muito sobre filmes, séries, né? Mas bom, esse vídeo aqui vai falar sobre algo que eu nunca falei no canal, mas que eu planejo falar muitas mais vezes, que é sobre futebol, certo? Como vocês sabem, né, a gente está passando por um momento muito difícil, uma grande crise, né, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, uma crise na saúde. E isso meio que não só atrapalha a gente aqui, não só nos atrapalha, mas também os esportes, né. E bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as consequências dessa crise no país, né, não só aqui no país, mas também em todo o mundo, no esporte, no futebol especificamente. Bom, para quem não sabe, esse ano a gente teria alguns campeonatos intercontinentais importantes. O exemplo da Eurocopa, a Copa América, as Olimpíadas também, certo? E todos esses campeonatos elas foram adiadas. Por exemplo, a Eurocopa e a Copa América foram adiadas para 2021. Elas iriam ocorrer esse ano, mais ou menos por volta ali de finalzinho de junho até o começo de julho, né? Então aconteceria por volta desse período, mas acabou sendo adiado, exatamente. Adiaram por conta que não existe uma previsão de volta do futebol. Depende muito do desenrolar da situação. A situação pode melhorar daqui a 1, 2 meses ou até mais. Então não se sabe exatamente o que vai acontecer. E a Conmebol, né, e também a UEFA tiveram uma decisão correta, meio que adiar, né, esses campeonatos importantes. Por quê? Porque a prioridade a gente sabe que é os clubes. E consequentemente desse adiamento da Eurocopa e da Copa América, para quem não sabe, no próximo ano teríamos um novo formato do Mundial de Interclubes. Sim, temos um novo formato, ele seria um pouco mais legal e mais atrativo do que aquele que a gente tem todo final de ano, de 2 times se enfrentando e tal. Seria uma coisa mais elaborada e melhor. Mas que não irá acontecer. Por quê? Porque a data que foi adiada, como foi adiada a Eurocopa e a Copa América, acabou que vai tomar a data do Mundial de Interclubes que acontecerá no mesmo período no próximo ano. Então, será adiado e diferente da Copa América e da Eurocopa, não temos uma data prevista, né, para quando é que vai ter novamente. Até porque em 2022 teremos a Copa do Mundo, então vai afetar diretamente esse campeonato. Não se sabe quando é que vai ter, se vai ter ainda, né, que pode ser que eles desistam dessa ideia. Tudo pode acontecer, né. Bom, e como essa decisão deles colocarem a prioridade de volta aos clubes foi muito bom também, porque eles acabaram adiando, né, os jogos das eliminatórias da Copa, que ocorreriam mais ou menos por volta desses dias, né, de 25 ao dia 1º, dia 2 de abril. Não vai acontecer por quê? Meio que lógica, né? Por quê? Não está tendo nem jogo nos países de clubes normais. Imagina no eliminatório da Copa do Mundo, né? Então, eles acabaram adiando. E ainda não se sabe quando é que vai ter de novo. Provavelmente vai ser só no próximo semestre, depois que a situação já estiver meio que controlada. Porque, como eu já disse, eles vão colocar os clubes em prioridade. Por quê? Porque a Europa já está numa fase final dos seus campeonatos nacionais. E o Brasil não vai ser tão afetado assim como a Europa. Porque ainda está no início, né? Está nos estaduais, no final dos estaduais. Então os principais campeonatos ainda estão começando. Bom, os campeonatos aqui no Brasil também foram adiados, não adiados, mas sim suspendidos. Eles acabaram suspendendo os jogos por um tempo indeterminado, não botaram previsão. Como eu disse, depende muito do desenrolar da situação. Já na Europa também fizeram o mesmo, né? Eles acabaram suspendendo por tempo indeterminado. O primeiro país a adotar essas medidas foi a Itália, por ser um país que foi o primeiro país a ser afetado e o país que está na pior situação na Europa, infelizmente. E bom, acabou que, consequentemente, com todas essas medidas adotadas pelos times, pelos campeonatos nacionais, a UEFA acabou adotando a mesma medida, meio que suspendendo a Champions League.
E o que ficou meio complicado para eles, porque no momento que começou a aumentar os casos e a situação ficou pior, foi mais ou menos na época que estava tendo os 4 primeiros jogos das oitavas de final dos jogos de volta. Porque já tinha tido jogos de ida e teve jogos de volta. E consequentemente tivemos até os 4 classificados, os 4 primeiros. Que foi o Leipzig, o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid e a Atalanta. E eles acabaram preferindo adiar, suspender esses jogos por um tempo aí indeterminado. Como eu disse, depende muito da situação, do desenrolar da situação. Mas ainda teremos ainda 4 jogos que decidirão os 4 últimos das 4 finalistas, né? Que ainda vai ter as quartas de final, as semis e as finais. Então meio que atrapalhou muito, né? E bom, também vou falar agora sobre a Libertadores. Sim, a Libertadores também adotou as mesmas medidas, como a Libertadores já estava iniciando ali, foram apenas 2 rodadas da fase de grupos, faltam 4 rodadas da fase de grupos e ainda falta todos os jogos do mata-mata. A Libertadores adotou a mesma medida, mas acabou meio que estimulando um prazo. Mas ainda não se sabe se esse prazo vai se tornar real. A Conmebol se pronunciou e disse que existe a possibilidade de voltar em maio, mas ainda não se sabe, porque depende muito do desenrolar de toda a situação mundialmente, né? Não só aqui na América, mas também em todo o mundo, né? Depende muito. E bom, como eu já disse, a situação está cada vez pior, a gente não sabe mais ou menos o que esperar. Recentemente também tivemos aí, essa notícia acabou saindo há poucos dias, foi um dos últimos a se pronunciarem, foi o último campeonato grande assim, que se pronunciou, que demorou até, na minha opinião, demorou um pouco para se pronunciar, que foi a Olimpíada de Tóquio, que aconteceria também ali, mais ou menos em junho, e acabou se pronunciando. A Olimpíada não só abrange o futebol é um detalhe, né? Mas ele abrange muitos outros esportes, mas foi adiado para 2021. E bom, essa situação demonstra, né, que a situação está difícil. E também mostra que a prioridade é a nossa saúde, não o esporte. Sim, o esporte é importante, mas o mais importante mesmo é a nossa saúde. E todos estão vendo a situação como está, que está difícil. E o futebol vai parar por esse tempo, né? O que é meio louvável, porque tem que parar mesmo. Porque, por exemplo, próprio exemplo, o jogo do Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund, a gente não teve torcida, né, no estádio. Pois por conta que a prefeitura de Paris acabou decidindo que não era para ter ninguém no estádio, porque seria aglomeração de pessoas e tal. Mas isso não impediu dos torcedores de apoiarem, de torcerem. Por quê? Porque lá nas redondezas do estádio, fora do estádio, teve um grande número de pessoas lá torcendo. Então, tipo assim, não tem como impedir. Vai ter gente do mesmo jeito, sabe? Vai ter aglomeração de pessoas da mesma maneira. Então, o mais correto é suspender ou adiar. Então, foi uma atitude correta e necessária para o nosso bem, certo? E bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, sabe? Lembrando que eu vou falar mais vezes sobre futebol, mas como no momento o futebol não tem acontecido nada, praticamente, por conta desse ocorrido, então eu vou ficar aqui por enquanto. Qualquer coisa, alguma atualização que tiver, eu vou falar para vocês. Mas agradeço pelo tempo de vocês. Aproveita aí, se inscreve no canal, dá um likezinho, certo? E também se você puder compartilhar com os outros amigos seus, ou no Instagram, ou no Face, grupo de WhatsApp, ajudaria muito, certo? Pois galera, valeu aí pelo tempo de vocês. Até a próxima. Tchau, gente! Valeu!